Fala galera, aqui é o Thiago, E aqui é a Elo. nós somos do canal Casados na Irlanda. E olha só, depois de alguns vídeos que nós fizemos bastante vídeos até, e primeiramente a gente queria agradecer, né? Porque assim, a galera foi muito sensacional com a gente, mandaram perguntas, a gente adora interagir com vocês, tá bom? E nós gravamos vídeos relacionados a trabalho, o que que nós abrimos um pouco a mão ali, né, para poder deixar no Brasil, o que que a gente falou sobre trabalhos, entre outras coisas, tá? Mas o que que a gente achou interessante comentar com vocês? A preparação. Como, né, que nós nos preparamos para estar aqui. Quais foram as nossas maiores dificuldades, as nossas desavenças, o que aconteceu no Brasil para a gente estar aqui hoje. E nesse vídeo eu também preparei algumas perguntinhas que vocês fizeram para nós ao longo dos tempos aí em todos os vídeos. E a gente também vai aproveitar para responder essas questões também. Exato. Então, pessoal, de novo, né, agradecer a interação de vocês, que é importantíssima para a gente estar aqui, porque nosso intuito é ajudar. Muita gente escreveu, seus vídeos são sincerão. Exatamente, a gente quer fazer vídeos sinceros para vocês, porque assim, eu acho que sendo sincero, a gente vai mostrar a realidade, o que é realmente a Irlanda, tá? E não só a Irlanda, que nem eu sempre falo, outros países, porque sair do seu país de origem não é fácil. Deixar sua família, seu emprego, sua carreira, vender suas coisas não é fácil, e é isso que a gente vai começar a falar com vocês. Bom, eu separei algumas questões aqui dos bem primeiros passos, logo depois que nós compramos as passagens, quais são as maiores perguntas e o que, que nós fizemos. A primeira pergunta é disparada, inglês. Qual é o nível de inglês que vocês foram Speak in English. pra Irlanda? The Books on the Table? The Books on the Não, Table. gente, brincadeira. Meus É, pais pagaram inglês pra mim, eu fiz inglês 8 anos. é. Então, assim, eu tinha uma base muito boa. Graças a Deus, tinha uma base muito boa. O Thiago, ele também teve curso quando ele era mais novo, mas É, ele retomou as aulas. é, Você fez uns 4 meses, né? assim, pessoal, depois que a gente começou a planejar para vir para cá, eu voltei a fazer inglês na minha cidade, que eu trabalhava lá, enfim, e eu achei muito legal, porque assim, a gente acaba esquecendo. E lembrando, pode estudar o tanto que for, tá? Chega aqui, a realidade é diferente. Porque eu acho que vale mais a gente não ter vergonha de falar do Não que ter você saber medo. falar. Assim, falar errado você vai falar, não é a sua língua nativa. Inclusive, eu confundo muito terça e quinta-feira em inglês. E umas semanas atrás, no meu trabalho, eu fui falar com uma das mulheres, aí eu olhei assim, eu falei, em inglês, eu falei, terça. Eu falei, não, quinta. Eu falei, qual que Hum, vem antes durante a semana? Aí ela, é terça. Eu falei, então, é esse aí, é que eu não sei. Aí é, ela olhou pra minha cara e falou, mas tá tudo bem, o inglês não é sua língua nativa, tá tudo bem você não é, saber. é engraçado. Eles são muito fofos nesse quesito. Mas o que nos ajudou muito foi que, assim, a gente parou de assistir filmes e desenhos em português e começou a assistir em inglês. E quando eu falo desenho, desenho mesmo, tá? A gente assistia Procurando Nemo, Procurando a gente Nemo, assistiu Enrolado, Enrolados, a gente Os assistiu Simpsons, Shrek, os Eu, a Patroa e Simpsons. as Crianças. Assim, galera, é muito bacana você começar realmente a assistir as coisas em inglês e a legenda em inglês também, tá? Porque assim, às vezes seu cérebro já vai Mas assimilando. a gente, depois de um tempo, tirou a legenda, porque assim, quando você assiste com legenda, você acostuma a não escutar e a ler. E aí você não quer mais prestar atenção no que você está escutando, você só presta atenção no que você está lendo. Exato. E você precisa entender primeiro, você precisa treinar primeiro o seu listening, porque o que você escutar é o que vai mandar. Infelizmente, a vida não é feita de legendas. Exato. Então, pessoal, assim, que nem eu falei, voltei a estudar inglês ali pelos 4 meses, dar uma recapitulada, mas assim, ó, já digo para vocês de cara, se você não fala inglês, se você não tem o inglês básico, se você não sabe se comunicar, não venha. A gente vai ser sincero com você, porque assim, não adianta, galera, você tá em outro país, onde as oportunidades boas, você precisa se comunicar. E se a pessoa entende que você não consegue se comunicar, como que ela vai te dar um cargo? Como que ela vai, né, te dar uma responsabilidade? Entendeu? Se você quer trabalhos mais formais, assim, trabalhar em escritório, trabalhar em empresas, quando o seu trabalho, no fim das contas, for exigir comunicação, se você não tem inglês, não venha. Mas nós temos um grande amigo aqui, um grande casal de amigos, e é muito engraçado, eu gosto muito de lembrar, ele é um cara fenomenal na parte de mecânica, polimento, essas coisas. Então, o trabalho dele não exigia tanto a conversação, exigia que o trabalho dele fosse bom. E também, na questão de Deus, ele veio para cá sem falar muito inglês e ele chegou na entrevista com o Google Tradutor. O Exato. cara pediu para ele polir, ele falou com o Google Tradutor com o cara, só que o trabalho dele é polir o carro. Ele precisa demonstrar um trabalho bom no carro, ele não precisa conversar com o carro. Exato. Então ele conversou com o cara no tradutor, fez um polimento sensacional, inclusive tá arrasando hoje em dia, Exato. maravilhoso, sensacional, muito orgulho, Abraço, viu, Arthurzinho? Tá na minha lista. muito orgulho desse casal maravilhoso.
E ele tá aqui, ele tá muito melhor no inglês, mas ele conseguiu mesmo Sim, sem o inglês, porque o trabalho dele não era não conversar, exige. não exigia Exato. a conversa. Exato. Então, galera, assim, Casos e existem casos. casos e casos, mas, por exemplo, o caso dele é um caso, assim, bem atípico, que a mão de obra dele é muito rara aqui também, que é o polimento, cuidar de pintura, embelezamento do carro, tá? Mas, enfim. Mas, assim, galera, primeiro ponto, anota aí na sua caderneta, inglês. Tem que estar, por exemplo, com inglês aí pelo menos em dia, a não ser, que nem ela falou, de acordo com o que você almeja, tá? Conforme você vai De almejando acordo as com o que você coisas, tem para enfim, oferecer. beleza. Segundo passo. Formações. Ai, como que, no que vocês são formados? O que vocês fizeram? Aqui na Europa, o nível de formação é baseado no, aqui na Irlanda é o NFQ, e o NFQ tem os seus relativos na Europa. Vou falar aqui para a Irlanda, porque se você tem um NFQ bom aqui na Irlanda, você vai ter no restante da Europa. Aqui é muito comum as pessoas começarem a faculdade e elas não precisam necessariamente terminar a faculdade por inteira. Você pode ir até um determinado nível, parar e depois voltar a estudar quando você quiser, mas você não é obrigado a completar a faculdade como no Brasil. Então, aqui a qualificação, ela é medida, a formação acadêmica, ela é medida por NFQ. Então, ele tem de nível 0 até o 10. Mas o que vocês precisam saber? Níveis técnicos no Brasil, NFQ nível 6. Nível 6 já é acima da média, já é uma qualificação muito boa, muito legal, você já consegue se inserir no mercado de trabalho, você já é levado em consideração para nível técnico. Se você é bacharel, o seu NFQ é 7. Se você tem alguma pós, mestrado, MBA, o seu NFQ é nível 9, que é o caso do Thiago. Gente, o máximo de NFQ aqui é 10. O É, maior nível é 10, que é só para quem tem doutorado no Brasil. exato. Então, se você tem pós-graduação, se você tem MBA, dependendo da pós, ela vai ser NFQ 8, mas normalmente o MBA, ele é nível 9. Então, é Exato. uma qualificação sensacional, abre Exato. portas. Então, assim, o que que nós fizemos na segunda etapa? A gente viu o que que valia a pena traduzir e juramentar. Então, lembrando, o seu certificado, ele até pode valer aqui sim, desde que você avalie, veja no site se ele é Eu vou válido, colocar o enfim. site aqui. Isso a gente vai ver na descrição. Mas o que que eu fiz primeiro? Eu tinha vários cursos, né? Inclusive o MBA foi o último que eu fiz. Então, o que que eu fiz? Como o MBA era meu máximo, ali, o nível 9 aqui, eu só fiz ele. Então, eu só trouxe a tradução juramentada dele, porque normalmente para você ter o nível 9 você já fez algum outro curso anterior. Então, não preciso provar que eu fiz administração, por exemplo, que é uma Bacharel. bacharel que eu tenho, depois eu fiz logística, mas eu não trouxe tudo. Todo o currículo. Eu peguei só o meu MBA, certo? E traduzi, juramentei, bonitinho, e trouxe ele comigo, tá? E você fez também, né, bem o seu, Eu né? fiz também, eu sou técnica pela FGV, mas no meu caso, como o meu trabalho é mais financeiro, eles só pediram realmente para eu dar uma amostrinha do que eu sabia fazer, então Exato. isso já valeu. Tudo depende muito do seu trabalho. Se você quer multinacionais, vale a pena fazer igual o Thiago, isso conta muito. Eles procuram sim essa questão, eles olham Sim. sim. Ai, como é que eu sei qual que é o meu NFQ? Eu vou deixar o site aqui para vocês. Vocês vão entrar lá, vocês vão selecionar o país de origem de vocês, que no caso é Brasil, e aí ele tem separado certinho se você tem licenciatura, se foi bacharel, se foi tecnólogo, e por aí vai, e você consegue imprimir. A partir do momento que você imprimir essa página, toda vez que você for fazer o seu currículo, se você tem MBA, você vai colocar MBA em tal questão, tracinho, NFQ Level 9. Isso é muito importante. Isso tem que estar no seu currículo, porque isso te valoriza muito na hora de arrumar trabalho aqui. É, legal. Ah, e depende também, por exemplo, se você é da área de saúde, tá? Então, fisioterapia, biomedicina, medicina, enfermagem, todos esses trabalhos você vai precisar fazer um comprovante, você vai precisar fazer uma prova aqui para garantir que você está sabendo o que você faz, obviamente, né? Que aí tem como se fosse o Conselho Regional de Fisioterapia, Conselho Regional de Boa. Medicina, você vai ter que fazer isso. Top. Mas para outros trabalhos, você não vai precisar dessa questão. Boa. Depois a gente pode fazer um vídeo, tá, pessoal, explicando isso, porque assim, senão a gente vai ficar só explicando sobre essas coisas, mas o que a gente quer explicar para vocês é o que nós fizemos, né, para servir como um norte. Mas tem muita coisa bacana para falar ainda para vocês, tá? Agora sim, pegamos lá, né? Então entendemos que o nosso inglês estava ok, pegamos nossos certificados e vimos nossos níveis estudantis, né, nossos níveis Acadêmicos. acadêmicos de escolaridade, o que a gente poderia fazer, traduzimos aquilo que julgamos, né, ser necessário para vir para cá. Aí, a terceira etapa agora, que para mim foi uma etapa muito difícil, que é a gente começar a se desvincular das coisas materiais. Porque que acontece? Não Eu, foi no difícil do Brasil, dinheiro.
pra vir pra Eu cá. tinha bastante coisa minha, afinal, né? Trabalhei, tinha minha carreira, enfim. Quando eu saí do meu trabalho, né? E a gente estava se preparando para vir para cá, que foi triste, porque eu comecei a vender as minhas coisas, cara. Então, assim, porque a gente queria levantar uma grana, certo? Ou seja, como nós aplicamos o Temp for por recursos próprios, inclusive tem um vídeo aí falando sobre isso, quanto mais montante nós tínhamos, conseguimos juntar, seria melhor. Então, o que eu comecei a fazer? Primeira coisa, vendi minha moto de trilha. Nossa, foi uma dor no coração. Meu Deus do céu. Porque assim, como eu sempre comprei minhas coisas, batalhei para ter, é muito difícil a gente abrir mão. Mas tudo bem. Fui lá, vendi a moto de trilha. Depois, uma outra coisa difícil, vendi videogame, vendi algumas eletrodomésticos que eu tinha na minha casa. Afinal, não ia mais usar. Alguns eu dei, por exemplo, eu dei televisão minha pro meu irmão, eu dei algumas coisas, enfim, mas eu fui vendendo. A outra coisa difícil foi vender o carro, que foi também uma Gente, aventura eu acho vender que esse você ficou carro. o quê? 3 meses com o carro? Ah, não, eu fiquei até bastante com o Não carro. deu um ano. Não deu um ano, mas eu tinha comprado o carro que eu queria, com teto solar, aquela coisa gostosa de dirigir, enfim. Ai, chorou. Vendi, fui correr. Galera, vender esse carro foi uma doideira. Eu fui lá para São Paulo, vendi pro cara que veio do Rio buscar aquela adrenalina, mas deu certo. Então, assim, é, eu mudei, né? Eu morava numa outra cidade, deixei as coisas que eu não queria vender na casa da minha mãe, fui morar um tempo com ela, que eu acabei trabalhando um tempinho com o pai dela nesse meio tempo, na empresa do pai dela, ajudando lá com algumas coisas de processos. Então, assim, para mim foi Guerreiro. uma. Foi guerreiro, né? Guerreiro. Inclusive, Não sei, mudei a empresa inteira do pai dela lá. Se ele estiver não assistindo, ele vai sei quem foi saber. mais guerreiro, Foi você ou meu legal. pai. Foi pouco tempo, mas foi um projeto bacana. A gente startou lá. Mas, enfim, assim, foi difícil para mim, porque eu era uma pessoa materialista, assim, porque era meu, né? A gente compra as coisas. É difícil a gente ficar com uma mão à frente e uma mão atrás, só com o dinheiro na mão e não saber o destino. E o que você fez, Luísa? Eu não fiz nada, gente. Eu não tinha É, nada. Não, é. brincadeira. Não, eu fiz Não, assim, sim, sim. todas. Eu trabalhava por comissão por 4 meses, 4, 5 meses, toda comissão que eu ganhava foi destinada a isso, inclusive as nossas passagens foram Sim, compradas com a minha comissão. Alguns remédios foram exato. comprados com a comissão também. Então, assim, Mas ele sofreu muito, a Elo, gente. a facilidade que Eu ela já tava dando tinha. passaporte pra ele. A Elo, a facilidade que ela tinha é que ela morava com os pais dela, então, teoricamente, ela não tinha toda essa logística para resolver que eu tive. A minha mudança foi uma adrenalina, Nossa, cara, eu fiquei com um carro emprestado do amigo meu, a gente pegou uma carretinha, enchia a carretinha, meu, foi uma doideira, mas eu deu sei. certo, tá? Então, esse terceiro passo foi muito importante, que é a gente começar a arrecadar o dinheiro, porque, afinal, na época, o euro estava uns 5,50 ainda, Imagina, não, não era? não, imagina, a gente pagou 6,08 no euro. 6,08, né? Então, assim, isso que o meu sogro me ajudou, porque eu comprei, né? Então, assim, eu comprei a gente trocou na casa de moeda, enfim. Então, assim, ele me deu um norte, tudo, como fazer, porque eu nunca tinha trocado dinheiro, galera. Eu nunca tinha trocado dinheiro, eu nunca tinha ido numa casa de câmbio comprar euro, entendeu? E eu saía com os euros assim, meio escondido na pochetinha, a gente lá com mais de 10 mil euros assim, escondido, Gente, falava, deixa eu contar uma coisa. galera do Quando a gente céu. chegou aqui, nós ficamos no sótão, né? E nós viemos pra cá com mais de 10 mil euros. A gente literalmente saía do sótão e deixava a pochetinha da casa de câmbio dentro da gaveta, enquanto a gente não conseguia abrir contra banco, a gente saía do Galera, sótão e o dinheiro ficava nossa vida na tava ali. gavetinha lá no sótão. Todo o Galera, dinheiro foi ficava foda. lá. E dava medo, porque assim, eu vim com essa pochete no peito, tá? Então, assim, ó, eu vim com esse dinheiro no peito, numa pochete no peito no avião. As pessoas perguntam, mas como que pode vir com o dinheiro? Galera, pode, tá? Acho Tem que uma são quantia. 10 mil dólares por É, pessoa. Então a gente estava dentro ali ainda da média, tá bom? na E, época que a gente veio, ainda era em real. Era tipo é, assim, 10 mil reais. Ai, ridículo. mas agora, beleza, dá para você trazer até 10 mil Por pessoa. dólares por pessoa. Então eu estava dentro da média, se parar assim a gente, tá? Outra coisa importante, Passagens. O passagens, que a gente comprou de passagem? Nós viemos com conexão em Portugal. Como nós não saímos do aeroporto, a nossa conexão era pequena, inclusive Blue, Blue, o quê? intercâmbio, do seu Isso, amigo. a Blue Intercâmbios Eles foram sensacionais. ajudaram a gente a comprar passagem. Nós compramos a passagem com eles, com as 2 malas, cada um de porão, mais a mala de 10 quilos, mais a mochila compramos com eles. Exato. E como nós estávamos vindo para morar, isso é uma dúvida gigantesca. Quando você está vindo para morar, não necessariamente, se você não pretende sair para o país que você está fazendo a conexão, você não precisa comprar mais de uma passagem. Por exemplo, nós estávamos fazendo conexão em Portugal, íamos ficar 10 horas, 4 horas lá no aeroporto e viríamos para a Irlanda. Nós não compramos passagem de volta, só compramos uma passagem de ida para a Irlanda e um beijo-abraço. Agora, se você vai fazer intercâmbio, se você está indo sozinho, vai ficar aqui como turista e vai tentar a vida,
não venha e vai passar alguns dias em outro país, não venha sem passagem de saída, tá? Você não pode, eles não vão te deixar entrar. Você tá aí jogando toda a sorte do mundo para Deus e Exato. tá confiando muito que o milagre vai Mesmo acontecer. porque, pessoal, assim, quando eu e a Heloísa nós passamos por Portugal, que eu nem sei se eu indico mais você comprar para Portugal, porque Portugal também agora tá bem zica. Inclusive, a gente vai estar Não, lá semana que vem. Assim, eles fecharam, como todo mundo viu as notícias, eles fecharam bem as fronteiras lá. Enfim. Então, assim, hoje eu não sei se existe um aeroporto melhor para você fazer uma conexão, não, tá? mas se você não vai sair do aeroporto, tá tudo certo, Mas galera. o que eu falo para vocês? Se você vier com a documentação certa, não tem problema, tá? Porque lá na frente você vai É, mostrar a documentação e acabou. se você só vai fazer uma conexãozinha rápida aí, claro, não vai sair do aeroporto, pode só comprar passagem de ida para Exato. Irlanda. A Irlanda, se não me engano, ela não faz parte do espaço Schengen. Então, nenhum outro país pode qualificar você se você vai entrar ou não na Irlanda. Nenhum país pode te barrar de passar a conexão de sair de uma parte do aeroporto e ir para pegar o seu voo normalmente para Irlanda. Nenhum país É. pode fazer isso, tá? Então, pessoal, assim, Então, pode comprar a sua passagem de ida. exato. Então, passagem vai de vocês, né? Mas tem, obviamente, precisa da passagem. No nosso caso, a gente não comprou a passagem de volta, certo? Só a de ida, por conta do Stamp for lá e tal. Bom, Na esse é um pastinha. passo. Na Então, a pastinha. gente montou uma pastinha top. Essa pastinha guerreira que tá todos os documentinhos lá É a pasta bonitinho. que a Flavia me deu até. Inclusive, o vídeo do Stamp for que a gente explica passo a passo você fazer aí, tá bom? O outro passo importante, que foi a documentação, que a gente não vai se prolongar muito nesse tema, porque a gente já tem um vídeo sobre a documentação principal, que é o Stamp for EUFAN, no caso, se você for aplicar para isso, tá? Nós não aplicamos para estudante, nós não aplicamos concurso, nós fizemos tudo por nós. É como nós falamos no vídeo lá do Stamp for, nós não precisamos de advogado, nada. Se você fizer tudo correto, com todas as características, né? Você vê N números aí de exemplos e tal, tá? Então, assim, faça a documentação correta que não vai ter erro. Para você chegar lá quando a gente chegou aqui na Irlanda, né? A moça perguntou: o que vocês vão fazer aqui? Na imigração. O que vocês vão Nós fazer? vamos viver Viver aqui e aqui. pronto. Ela não questionou mais Ela nada. pediu. Não, ela Ah, questionou. não, sim, ela não questionou Ela por quê, pediu né? um formulário. Exato. Aí ela olhou pra mim, olhou pra cara dele e falou: Mas vocês são o quê? Aí a gente falou: Ó, a gente vai aplicar pro tempo fora. Ela olhou: Mas o que vocês são do outro? Casados? Cadê a certidão de casamento? A primeira coisa que eu tive que tirar da pasta foi a nossa certidão de nascimento, de casamento. Juramentada. Gente, tragam. Você precisa da sua certidão original e da sua certidão traduzida e juramentada, porque ela vai bater os nomes, tá? Se você pegar uma mulher chata ou uma pessoa que tá no começo, eles vão bater tudo minuciosamente. Então, traga os dois. Depois da certidão, ela pediu um comprovante de aluguel, que no nosso caso era o do Hosting Power, e ela também pediu um comprovante de renda. No nosso caso, eu tinha um extrato, uma cópia de extrato, e foi isso que eu dei para ela. Mas eu acho que ela só queria mesmo. Então, assim, a gente teve até sorte, porque a mulher até mandou um congratulations pra gente no final, tipo, parabéns, né? Porque a gente falou que tinha casado e casado há pouco tempo. Que, inclusive, o nome do nosso canal, né? Casados na Irlanda, porque nós realmente casamos praticamente e viemos pra cá. Nossa vida de casado começou aqui, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo. Bom, enfim. Então, a gente estamos no quarto passo aí, né? Que foi a documentação. Aí eu acho que o próximo passo é a questão, assim, das pesquisas e conselhos. Porque, assim, galera, quando nós viemos para cá, a gente não pode vir no cego, certo? Eu acho que, assim, é uma mudança para um país que nem a Irlanda, ou independentemente, que o pessoal fala só na Irlanda, mas tem N países que você pode Para migrar. qualquer país, sim, Exato, você tem que pesquisar sobre. Olha só, olha essa dica. Antes de vir para cá, nós recebemos a visita do casal que mora aqui, né? O André e a Adriana, que já mora aqui faz mais de 10 anos, no Brasil, e eu conversei muito com eles. Beleza, eles abriram minha mente, né? Abriram a nossa mente, falaram super bem, tal, tal, tal. Mas só isso acho que não Gente, basta. lembrando, falar super bem não é que a vida é maravilhosa. Exato, tá? Falar Porque, o necessário. assim, Ser sincero. só isso não basta, acho que, para você mudar de país, certo? Então, beleza. Fomos lá, pesquisamos tudo. Galera, juro por Deus. Quando nós achamos a casa que a gente ia ficar, que a gente foi aceito no Hosting Power, eu peguei o Google Maps, mas eu destrinchei esse Google Maps. Eu sabia tudo. Tanto é que quando nós chegamos aqui na casa, na Irlanda, cara, eu falei assim, eu sei onde eu tô. Eu sei onde é o shopping, eu sei onde é o ponto, eu sei. Porque assim, galera, eu pesquisei tudo. Ele andou com aquele bonequinho do Google Maps. Eu já peguei, por exemplo, o ônibus, a linha do ônibus, eu sabia onde ia parar, porque a gente tinha que fazer o PPS. Eu sabia que ônibus que a gente tinha que pegar. Eu sabia a distância do shopping, eu sabia onde tinha e lembrando, eu já contei isso aqui para vocês. Eu já vim com uma entrevista marcada. Ou seja, sabia até o caminho isso, galera, é uma coisa muito importante também para quem já está um pouco mais preparado. Se você conseguir aplicar para vagas algumas semanas antes de vir para a Irlanda, top, porque eu fiz isso, deu certo, a moça conversou comigo da Irlanda, ligou no Brasil para mim, certo? E eu já deixei uma entrevista marcada
que a gente chegou numa quinta, na sexta-feira de manhã, eu já sabia a distância, aonde era o emprego e até que tinha um postinho no meio para comer alguma coisa. Então, assim, vale muito a pena esse planejamento antes. Não fiquem só vendo vídeo no YouTube, só o nosso, né? Mas assim, não fiquem vendo muitos tipos de vídeo no YouTube diferentes que contam N, tipo, porque assim, ó, cada um tem uma realidade. Eu falo pelo, a gente tem a nossa realidade. Pode ser que nós demos muita sorte, pode ser que Deus iluminou muito o nosso caminho, pode ser sim. Mas pode ser também que a nossa realidade não é igual à sua. Então, de Ou pode ser repente, também que você tem uma realidade muito parecida, se Deus quiser. ela, ou até melhor, melhor. de repente você vai chegar aqui e já vai arrumar um emprego ganhando 100 mil euros, porque, galera, Seja feliz. tem de tudo, Aproveite. tem para todo mundo, tá? Então, assim, é muito legal você pesquisar sobre tudo, aonde você vai ficar, a casa, tal, mas vai você pesquisar, não fica só vendo vídeo, né? Entra no Google Maps, enfim. Então, essa preparação fundamental para você. Outra coisa que a gente esqueceu de falar na questão de apartamentos, aqui, eu não lembro no Brasil, mas se não me engano não é assim. Mas aqui, quando você vai entrar em algum apartamento, seja dividindo quarto, dividindo casa, ou o apartamento sozinho por si só, ou no sótão, como foi o nosso caso, o comum é você pagar 2 aluguéis de primeira. 2 aluguéis de primeira. Então, ou seja, se o seu aluguel mensal, você encontrou um lugar no Hosting Power, que o seu aluguel você vai pagar semanal 300 euros. No seu primeiro dia, você não vai pagar 300 euros, você vai pagar 600. Você vai pagar a primeira semana mais um calção. Esse calção, normalmente, ele vai ser devolvido para você no seu último mês, ou ele vai ser abatido, depende aí do que você acordar com o seu landlord. Mas sempre tenha em mente que o seu primeiro aluguel, você sempre vai levar uma bordoada, sempre vai levar um pezinho ali, porque vai ter que pagar 2 aluguéis. Então, acostume-se e venha preparado para isso. Exato. Inclusive, onde nós estamos aqui hoje foi uma paulada mudar, né? Porque foi 1.800 praticamente, mais 1.800 também do depósito. 3.600 Então, assim, euros em 2 piscadas. Então, assim, essas coisas, galera, que a gente fala que tem que ter o preparo, né? Então, nós já falamos, ó, de inglês, que é uma coisa fundamental, certo? O inglês, eu acho que é indiscutível. Nós falamos dos seus cursos, especializações que você tem, que vale a pena traduzir, juramentar. Nós falamos também da questão da casa, Do exato, para apartamento, você encontrar, das passagens, que também, as claro, cartas, o que você precisa isso, as para cartas, a entrar aqui. documentação, que é a documentação que você vai encontrar no nosso vídeo, que é a principal, que é o Stamp 4, certo? Agora eu quero ir cansei do Hosting Power, quero ir pro meu segundo apartamento, encontrei algum outro lugar. Normalmente no Hosting Power, toda vez que alguém se cadastra para ser landlord lá, para oferecer apartamento por lá, ele acorda com os termos de uso, e um dos termos de uso é que ele tem que oferecer uma carta de recomendação. Exato. Então, se você pedir, eu tô querendo ir, já perguntaram isso para mim no Instagram. A gente vai, aluguei no Hosting Power, mas e quando eu quiser mudar de apartamento? O seu landlord ele vai oferecer uma carta de recomendação, a não ser que você não tenha assinado com o seu landlord, não tenha nada de bom para falar com você, mas normalmente eles dão a carta de recomendação sim, e eles são muito bonzinhos e você vai precisar disso para o seu próximo apartamento. Aqui, gente, sem carta de recomendação para apartamento, você não aluga apartamento, tá? Isso é fato, a não ser que seja no Hosting Power. Hosting Power, por exemplo, eles têm um conhecimento de que é o seu primeiro lugar. Então, óbvio que você não vai ter uma carta, mas até se você tiver do Brasil, se você tiver uma carta do Brasil, peça para alguém, se você alugava aí, peça para essa pessoa escrever, contar quanto tempo você ficou e que essa pessoa, como você pagava, que essa pessoa te indica, e traduza essa carta também assinada pela pessoa, traduza ela, porque isso também serve. Tá. Tem mais alguma dúvida do pessoal aí? Tem. Transporte, como que a gente andava aqui? Então, tecnicamente, no começo, todo mundo anda de ônibus, Lipcard. O seu primeiro Lipcard você consegue comprar por 15 euros e depois você vai recarregando no aplicativo deles. O ônibus aqui, se não me engano, é 1,70, 1,80 por passagem, por pessoa. Só que a gente não andou muito tempo de ônibus, eu acho que a gente andou o quê? Um mês de ônibus e depois a gente começou a alugar carro. E galera, assim, se você for vir com alguém e tal, acho que é legal comprar 2 Lipcards, que a gente já passou alguns micos aí por causa de um Lipcard, tá? Algumas estações de trem e tal, não aceita você passar 2 vezes a mesma coisa. Nenhuma. E o ônibus aceita, né? Com o mesmo Lipcard você consegue passar 2 pessoas, mas... Não, você consegue com o mesmo Lipcard, pagamos você mico, um grupo. tá? Perguntaram pra mim também esses dias, que eu vou aproveitar o gancho, sobre roupa, né? Galera, assim, ó, uma coisa rápida que eu vou falar pra vocês. Não enchem tanto a mala de roupa, tá? Porque se você vier assim com um preparinho legal, aqui as roupas são muito baratas, muito baratas. Se você também não pretende gastar dinheiro Exato. aqui, você pode trazer suas roupas sim. Que ela serve. Traga
meu conselho, tô indo pra mudar, tenho como comprar 2 malas, traga tudo. Isso, traga Enfia tudo. tudo. Porque Enfia assim, tudo na a mala. roupa serve, tá? Principalmente se você vier na época de verão, que agora já começou a esfriar um pouquinho, mas dá muito bom. E as roupas aqui são realmente muito Aqui, pro baratas. frio, você vai comprar uma jaqueta e você continua usando sua roupa. Inclusive, Isso. essa daqui eu já até falei no meu Instagram. Essa blusa deve de ter uns 8 anos de idade. Já lavei, já relavei, já... e ela continua Boa. aqui intacta. Porque dá, essa blusa era da minha mãe e passou pra mim. Então, dá, suas roupas não vão descosturar, não vão se desfazer aqui. Você consegue usar sim. Pro inverno, o que, que você vai comprar? Ah, você vai ter que acabar comprando ou uma jaqueta, ou um corta-vento, ou uma blusa à prova d'água, mas você consegue usar suas roupas sim. Tá. Ah, quero comprar tudo novo. Aí a Beleza, decisão é sua. mas é barato. Mas dá pra você trazer tudo de uma vez. Outra dúvida, acho que remédio, né? Energia. Ah, Quanto que a gente paga aqui? Uma curiosidade, aqui não paga água, tá? não. Energia é uma média de 125 euros por mês de energia elétrica, tá? Remédios. Então, É remédio sim, né? como Eu nós não andamos de ônibus, nós não sofremos muito, por exemplo, com dor de ouvido. Mas eu trouxe remédio de dor de ouvido, tá aqui até hoje. nunca usamos. Remédio, nunca usamos. Remédios que realmente foram embora muito rápido. Remédio para enxaqueca, É. remédio para dor de cabeça e remédio para azia. Estomazil. Foram Gostoso. embora em 2 semanas, basicamente. É, Eles não duraram até o final do ano. assim, galera, por exemplo, eu não tenho problema com dor de cabeça, raramente e tal. Às vezes deve dar uma gripe, mas aqui você até encontra remédio pra gripe. Mas É, amoxicilina, é, por exemplo, alguns remédios traga. não tem. Mulheres, remédio para questões femininas, traga. Trago. Não é que não tem. Você vai ter que passar em um clínico geral. O clínico geral vai ter que te encaminhar para o seu médico, para um médico responsável. Por exemplo, preciso de uma ginecologista. Você vai no clínico geral, o clínico geral vai te encaminhar para ginecologista. Então você vai pagar o clínico geral, você vai pagar a ginecologista e você vai pagar a receita. Entendeu? É complicado. Complicado. Então E, traga. e, Remédios com receita que você precisa usar, traga. e assim, eu brinco do estomazil, né, dos remédios de estômago, porque assim, galera, aqui as comidas não são muito diferentes do Brasil, não são. Só que assim, existem uns temperos diferentes que eles usam, né? Pimenta. Então, quem não pode comer pimenta, tome cuidado, porque eu sou uma pessoa que não pode comer muita pimenta. Então, assim, a gente tem que ficar ligeiro, né, nessa questão de temperos aqui que são bem fortes. Então, assim, lógico, o meu estômago dá uma estranhada. E a gente tenta comer saudável. A gente vem comendo saudável já faz um tempo. Então, isso ajudou muito a gente, porque, galera, aqui as coisas são muito baratas, as porcarias são de graça aqui. Lógico, quando você tá trabalhando tudo certinho, né? Mas se você for converter, vai ficar caro. Mas, assim, galera, pra gente que ganha em euro, se a gente quisesse estar agora com 100 quilos cada um aqui, seria uma Nada. moleza. Se você. Eu uso. Já recebi essa pergunta também. Eu uso medicação controlada. Eu não sei quando que eu vou voltar para o Brasil. Então, traga sua medicação de 1 ano, se você não conhece ninguém, se você não está em algum grupo, traga sua medicação de 1 ano. Não tenho mala de despacho. Se a sua medicação não for líquida, você pode trazê-la na sua mala de bordo, mas você vai ter que trazer com o seu atestado médico e com a receita dessa medicação, para comprovar que realmente você não está trazendo para vender. Então, isso você precisa trazer também. Prednisona, eu trouxe, isso também foi embora, igual um raio. E aqui também precisa de receita. Medicação aqui não é igual no Brasil. No Brasil, a gente tem a farmácia a nosso dispor. Aqui não é Aqui assim que a não banda é. toca. Aqui tem os mercados negros aí, viu, galera? O Tem Thiago gente que comprou. vende. O Thiago já Eu comprou. confesso que eu fui atrás de uma prednisolona para ela, que ela começou a ficar com alergia, né? Ela tem rosáceo, então assim, eu tinha acabado, eu fui atrás. Mas você até encontra alguns medicamentos aqui. Só que assim, né? Vai de você, né? Tem bastante grupo de brasileiro aqui que vende remédio. Só que assim, né? É uma coisa assim que Você vai pagar caro, você vai gente. pagar Uma caro. cartelinha de prednisona, ele pagou 20 É, euros. No Brasil, eu comprava por 15 reais. exato. Então assim, é emergência mesmo, tá? Mas beleza, a gente conforme. Eu acho que conforme foi passando o tempo aqui, a gente foi ficando menos problemático, a gente foi ficando mais acostumado. Então, assim, só agora que eu peguei uma gripe, que a gente foi viajar recentemente no cruzeiro Mas aqui o aí, remédio pra gripe é bem bom. mas funciona, tá? Então é isso. Mais alguma coisa, bem? Que eu me lembre, não. Galera, resumindo a ópera aqui, falando sinceramente para vocês, como sempre, venha sempre preparado, tá? Nós não estamos onde estamos hoje, que inclusive a gente quer mostrar para vocês, o próximo vídeo possivelmente vai ser do nosso carrinho aí que a gente conquistou, mas assim, a gente não fica se pegando em outras pessoas, a gente não fica se espelhando em outras pessoas em questão de, eu vi vídeo do cara lá se regaçando, eu vi vídeo de não sei o quê. Galera, Cara, cada um vive uma realidade. cuidado muito com o que vocês consomem na internet, tá?
Porque assim, a gente sabe que tem vídeo que a galera mente pra caramba, fala na idade coisa groselha só pro brasileiro não vir pra cá, porque a gente sabe que tem gente Teve assim. isso também. Então, assim, Triste. pesquise. A gente fez muita coisa sozinha. Claro que a gente olhou um pouquinho, eu pesquisei muito, assim, sobre a cidade, olhando o trabalho, tudo e tal. Mas eu evitava aqueles vídeos de groselha. Uma dica de lugar. Não sei pra onde que eu vou ficar. Uma dica de lugar. Pra você não ir, tá? Finlas tem lugares bons? Tem, bem no comecinho, mas eu acho que é você jogar muito na sorte quando você tá vindo pra cá. Então, se você tá vendo os apartamentos e você vê que tá lá Finlas, eu acho que é contar muito com a sorte quando você não conhece aqui. Então, Finlas é um É, bairrozinho mais ruim. Tala também é um falam bairro mal, que né? o ônibus ele para em determinado momento e ele Exato. não entra mais no bairro, tá? Nós conhecemos casais que moraram lá e comprovaram isso, que realmente o ônibus Exato. não passa. Ah, mas você tá falando que a linha do ônibus passa, mas ele não passa, tá? O É. motorista não passa. Tem algum outro Ó, bairro que eu, você lembra? eu fiz um vídeo, tem um vídeo no canal falando do nosso bairro. Então, nesse vídeo, eu falo um pouco sobre os bairros, tá? Mas assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada com a gente. A gente já viu algumas coisinhas assim, besta, da molecadinha fazendo gracinha e tal, mas nunca aconteceu nada com a gente, nunca aconteceu nada comigo, com a Heloísa, desde quando a gente tá aqui. Então, assim, que nem eu falo pra vocês, se você puder evitar algumas áreas, evite, tá? Que nem, por exemplo, o nosso primeiro bairro foi Blushton. Muita gente falava que Blushton lá não era um bairro também muito bom, não sei o quê, mas também nunca aconteceu nada com a gente. E a gente vivia andando a pé. Detalhe, a gente morava do lado, De uma biqueirinha, o né? nosso vizinho era uma Era uma pequena. biqueirinha, viu? Mas tudo bem, parceiro, cumprimentava o cara. Ah, então, assim, e aqui onde a gente está hoje, que é inclusive bem do lado de Finglas, também nunca tivemos problema aqui, sabe? Então, assim, sei lá, né, galera? Assim, a gente dá a nossa opinião, mas pesquisem, tá? Eu acho que hoje tem bastante informação aí que dá para você ter uma ideia, tá bom? Então, tem mais alguma coisa, amigo? Não, só isso. Galera, então, primeiramente, agradecer todos vocês, que a gente tá chegando Tá nos com 1000 700, inscritos. 700 e A poucos gente tá chegando nos 1000. Então, inscritos. assim, naturalmente, sem forçar nada, eu acho que isso é um resultado bacana, referente ao que a gente vem trabalhando com vocês, tá? Deixe no comentário o que vocês querem Nossa, 750. assistir, tá? E, inclusive, o próximo vídeo, eu prometo para vocês que a gente quer mostrar para vocês o nosso carrinho, como que é ter um carro aqui, enfim, algumas regras para tirar a carta, que o pessoal pergunta bastante também, que eu já tô tirando a minha carta, já tá terminando a minha carta, né? Enfim. Então, assim, agradecer muito mesmo o comentário. Graças a Deus a gente quer ajudar vocês. A gente nem precisaria estar fazendo isso, né? Inclusive a gente, quando chegou aqui, pensou em fazer um canal, mas eu falei, não, vamos deixar quieto. Depois de um ano que a gente vai fazer um canal, né? Então, agradecer vocês mesmo. Obrigada, viu, gente? E se vocês ainda tiverem dúvidas, pergunta aqui pra gente, manda no LinkedIn, manda no Instagram, a gente vai responder Exato. vocês. Tem nossas redes sociais aqui, acompanhe nosso dia a dia. A gente vive postando algumas coisas do dia a dia ali nos stories, né? E é isso, galera. Então, muito obrigado e fiquem com a gente.